Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, meus amigos. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 23 de novembro de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Éden e Canaã. E a lição de hoje, ela está baseada nos livros de Gênesis capítulo 2, versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículos 17 até 24, onde aqui nós podemos ver que esse livro narra que Deus colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden para que eles pudessem cultivar e guardar aquele lugar belíssimo e puro. Porém, eles desobedeceram a Deus porque foram enganados pela serpente chamada Satanás e comeram do fruto proibido que Deus havia determinado que não o fizessem. E assim vieram as consequências desse ato, né, que veio, que todos chamam de queda. Vieram os sofrimentos, as dores, maldições recaíram sobre eles, doenças, envelhecimento, e a vida foi reduzida progressivamente em um processo de degeneração do ser humano, seja ela física ou espiritual. E Adão e Eva, ao quebrar esse relacionamento de confiança, né, com o Criador do Universo, também houve uma quebra dessa conexão deles com o jardim, que foi desfeita, né? E como consequência tiveram que deixar aquele lugar realmente puro, belo, né? Era um ambiente perfeito, repleto de grandes abundâncias de alimentos e beleza. E assim eles perderam aquele território que Deus havia dado, confiado a eles. E o jardim do Éden passou assim a simbolizar uma vida realmente de abundância, uma imagem que nós redescobriremos no tema da Terra Prometida. E o que nós vemos aqui, mais precisamente em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, Gênesis capítulo 26, versículo 3 e 24, Gênesis capítulo 28, versículos 13, que os patriarcas, né, aqueles que foram realmente, que deram sequência, que foram realmente heróis da fé, eles entendiam muito bem o que era a Terra Prometida, e que isso também nós temos que analisar o que representa para nós cristãos, observadores dos mandamentos de Deus, como nós devemos viver dessas promessas. E Paulo fala ali em Hebreus 6 como significa isso. E assim, após a queda do homem, os patriarcas entenderam a promessa de Deus feita a Adão e Eva de que viria um Salvador, como de fato ocorreu posterior. Compreenderam a aliança eterna prometida que aparece nesses livros que eu havia mencionado, né? Os patriarcas, eles eram sim herdeiros dessas promessas até que elas fossem cumpridas. E da mesma forma como os seguidores de Cristo, que observamos os seus estatutos e mandamentos, nós, como cristãos hoje, nós herdamos ainda algo assim maior ainda, porque nós estamos realmente aguardando a segunda vinda de Jesus, que se aproxima, e que Paulo fala lá em Hebreus 8:6, que nós devemos ser imitadores daqueles patriarcas que pela fé, eles se mantiveram perseverantes, pacientes, e que herdaram essas promessas que Paulo fala em Hebreus 6:12. E
Antes da entrada do pecado de Adão e Eva, eles desfrutavam assim de um ambiente criado por Deus, com uma solidez altíssima. Ele era perfeito, puro, aquele lugar. Havia uma comunhão entre os seres criados por Deus, e a abundância repleta ali de alimentos, frutos, uma beleza assim sem igual. Nossos primeiros pais conheceram o seu Criador porque eles estavam assim face a face com Ele todos os dias, né? Em um lugar sublime e puro, e que Ele, Deus, supria todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais de Adão e Eva, e eles tinham conhecimento de todo o universo. A palavra da verdade, ela era dita por Deus em todos os lugares do Éden para os seus filhos, Adão e Eva. E ali era um lugar central de uma faculdade, de um aprendizado, onde eles conheceram a profundeza do caráter de Deus e da vida que Deus almejava para eles, Adão e Eva, e para seus filhos futuros. Embora o relato da Bíblia de Adão e Eva seja familiar a todos nós, muitas vezes ele é mal interpretado e compreendido. As verdades das Escrituras em nossos dias nos ajudam a entender melhor as condições do Jardim do Éden e a escolha feita pelos nossos primeiros pais, que resultou nessa expulsão do Éden, ao quebrarem o relacionamento de confiança com o Criador do Universo. Essa experiência ela é conhecida como a queda, onde todos nós conhecemos esse pecado de Adão e Eva como a queda, e trouxe consequências que afetam todos os filhos de Deus nos dias de hoje. Após esse pecado de Adão e Eva, a conexão com Éden se desfez, e o resultado é que os nossos primeiros pais tiveram de deixar aquele lugar perfeito e maravilhoso. Uma perda terrível, né, para Adão e Eva, porque a partir daquele momento eles tiveram que viver realmente numa terra onde era cheia de doenças na natureza, as coisas iam morrendo, flores iam morrendo, e de não ter mais aquele território assim, pior de tudo, que de tudo isso, a perda, é deles não terem mais aquele território que era um lugar de harmonioso, de paz, de alegrias, de fartura, de uma riqueza espiritual sem igual, que o próprio Deus havia confiado a eles para administrar aquele lugar. A essência do caráter de Deus é o amor, o fato que carrega sempre a verdade de que no amor há liberdade, porque na realidade quando Deus dá o livre-arbítrio, Ele está mostrando que Ele realmente é um Deus de amor. Por isso que as pessoas hoje têm essas decisões, ou amá-lo ou não, ou aceitá-lo ou não, ou salvação ou perdição. Deus dá realmente esse livre-arbítrio, e isto chama-se amor também. Por isso que Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas decidirem amá-lo ou rejeitá-lo. Isso também ocorria com Adão e Eva. Certamente o casal do Éden foi advertido quanto ao inimigo oculto que rondava aquele lugar, que poderia lhes tentar, né? Mas o astuto e sagaz Satanás tomou a forma de uma serpente assim falante, onde ali ocorreu a primeira sessão espírita do mundo, né? Onde Satanás estava assim com lisonjas e mentiras, fingindo ter interesse no ser humano. Ou seja, a antiga serpente, está lá em Apocalipse 12:9, avançou em seu propósito de ferir ainda mais o Deus criador de tudo, através dessa queda do primeiro casal, já que eles não poderiam atentar nos próprios filhos, e hoje ele atenta
já que ele não, o Satanás, já que ele não pode atentar diretamente a ele, Deus, hoje ele atenta os filhos, né? Por isso que nós temos sofrimento em todos os lugares. E após a queda veio essa consequência ao ser humano. A começar pela duração da vida, que ela foi assim progressivamente sendo reduzida, marcando o início de um processo de degeneração física e espiritual, e a morte passou a estar entre nós. A tentação é o meio utilizado pelo maligno para levar o homem a pecar até nos dias de hoje. E entenda, amigos, né? A tentação ela não é pecado, onde o próprio Deus fala nessas escrituras. E se Eva houvesse ficado somente na tentação, né, de comer aquela semente, se ela não tivesse comido a mente do fruto proibido de Deus, de forma alguma nós estaríamos hoje aqui nesse mundo de sofrimento. E por isso é perigoso nós nos aproximarmos nesse mundo cheio de oportunidades e aproximarmos das zonas de tentação, que elas são assim fartas por todos os lugares. Se nossos primeiros pais estivessem a todo momento em comunhão e adoração a Deus, não teriam errado. E Abraão, ele é um modelo de fé e obediência. Quando ele voltou ali de Canaã, ele invocou o nome do Senhor, está lá em Gênesis 13:4, e ele fez isso em um ato de adoração, em gratidão pelo livramento de Deus dado a ele, pelas tentações que haviam ocorrido com ele. E Adão e Eva se tornaram também os primeiros refugiados espirituais, vivendo como nômades, né? Esperando para retornar à terra que no passado haviam desfrutados assim com o maior prazer e que agora estavam no meio assim de um terreno cheio de espinhos, de dores, pedras, né? E o primeiro sinal de um possível retorno apareceu justamente no chamado de Abraão, no qual Deus lhe ordenou: sai de tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei, que está lá em Gênesis 12:1. Aqui dizendo que Deus dizendo para Abraão que existia um lugar realmente melhor, um lugar realmente que ele prometeu. E na história da salvação, a importância do chamado de Abraão pode ser apreciada somente quando se percebe que ele marcou uma transição do juízo para a promessa. Embora a família de Abraão tenha permanecido assim nômade por vários séculos, sua obediência deu início a uma jornada em direção à terra prometida. Os patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó entendiam que a promessa de Deus ela era uma realidade e que hoje tem assim essa aliança, né? É uma promessa também de um lugar onde não haverá mais morte, mais dores para todos nós, que também é a terra prometida de Canaã. Só que agora é Canaã celestial, um lugar onde não haverá mais dores. E aqueles que hoje têm essa religião verdadeira, que obedecem esses estatutos e mandamentos de Deus, principalmente ali o quarto mandamento, vivem agora, o hoje, como herdeiros espirituais dessa promessa que Deus havia feito lá atrás. E isso nós estamos aguardando, essa pátria celestial, a nova Jerusalém, que ela espera por nós, a nova Jerusalém celestial, e que um dia nós seremos agraciados após a segunda vinda de Jesus, que Ele levará para esse lugar para todos nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, tem clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz ali em João 14,6, quando ele estava diante dos seus discípulos, que ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixando bem claro que Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação só vem através dele por mais ninguém. E ele dá essa promessa e deu para os discípulos que ele foi preparar um lugar para mim e para você
nessa Nova Jerusalém, nessa terra prometida para todos nós. Que você possa realmente aceitá-lo como Salvador e Senhor, que você possa receber essas bênçãos que é a salvação, esse presente, para estar nessas mansões celestiais. É o que desejo, seu amigo João Carlos Amorim.